E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com mais uma review de All in Friends Brasil, review do episódio 8. E olha, meus amores, eu achei esse um ótimo episódio. Adorei e achei muito certeiro o uso das fantasias aqui, né? A gente vai conversar muito sobre isso nesse vídeo. Muitas delas foram escolhidas a dedo para os personagens do nosso cabaré. Mais uma vez, All in Friends entregando um episódio que é um tornado de emoções. Novamente, o Nick se humilhando pra quem não merece ele. Mas eu espero que com a entrada do Dan na série, né, gente, que o Dan não seja uma pessoa ruim, que ele ajude o Nick a parar de se rastejar para o boss. Falando do Cobrão, meus amores, finalmente o coração dele deu as caras nesse episódio. Ele sentiu sim a falta do Nick, por mais que ele negue isso pra si mesmo. Ele está decepcionado, ele está com raiva, ele está magoado do Nick ter traído a confiança dele, e isso demonstra que o Boston se importa sim. Só que de primeiro momento o Boston irá reprimir esse sentimento, né? Primeiro porque ele está bravo consigo mesmo, e segundo porque uma pessoa como o Boston, para se permitir sair por baixo, ou o mundo tem que estar acabando ou ele tem que virar gado. Eu acho que vai ser a segunda opção. Quanto ao Sam, ele tentou se afastar do Ray, mas ele não consegue porque o Ray sempre está em cima dele, o Ray não permite isso, e porque o Ray é o seu ponto fraco. O Ray é a pessoa que ele ama e o Sam está disposto a fazer qualquer coisa por ele, incluindo ultrapassar os seus próprios limites, ao ponto de nem reconhecer eles mais, gente. O Sam perdeu completamente o controle. E o fogo ao qual ele está submetido é tão quente, meus amores, que ele praticamente já está na carne viva. E vamos ser francos, meus amores, o sem noção, escroto e desequilibrado do Ray tem muita sorte do Sam ser dessa forma, gente. Ele tem muita sorte do Sam ter dentro dele esse lado dele que quer cuidar das pessoas, né, gente? Que zela pelas pessoas ali, principalmente, na verdade, aqui, exclusivamente para a pessoa que ele mais ama no mundo, que é o Ray. Falando do sujeitinho que se provou ser ainda mais horrível que o Boston, na minha opinião, a palavra que mais define o Ray, gente, é egoísta. Zero responsabilidade emocional com os dele, com os próprios sentimentos dele, porque ele nem compreende eles direito. A nossa bomba relógio preferida explodiu mais uma vez, dessa vez motivada pelos ciúmes. O Ray é um buraco negro em forma humana, né? Mesmo que ele conscientemente não queira isso, ele acaba destruindo tudo e todos que tocam. Não, meus amores, ele está chapado e bêbado não isenta ele das ações que ele tomou. De forma nenhuma é uma justificativa para ser alguém tão ruim quanto o Ray foi. O Evil Mil, pelo jeito, não vai durar muito. O Mil nesse episódio querendo de pagar que superou o Top e passando umas vergonhas por causa disso e se afundando no mesmo poço que o Ray se encontra, gente. Eu achei que foi uma escolha narrativa interessante. Eu tô ansioso para ver o que vem por aí. Por fim, o Top foi o herói desse episódio, né? Ele salvou o Mil, ele salvou o Ray. Provou genuinamente que ama o Mil nesse episódio, que ele tá reconhecendo o erro que ele cometeu. Mas não vamos passar a mão na cabeça do Top, gente. A gente vai conversar muito sobre ele também nesse vídeo. Convenhamos, gente, no começo ali ele fez o mínimo, né? Bora falar tudo do episódio 8 de All in Friends agora, denominado de Save Me ou Me Salve. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e vamos lá! O episódio se inicia com o Ray e o Mil se divertindo ali, né, gente? Eles dançando. E aqui a gente teve uma passagem temporal de algumas semanas. O Ray arrastou o Mil para o buraco que ele se encontra, né, gente? Em vez de tirar o Mil da fossa que ele está por causa do que aconteceu com o Top e o Boston. A Cheryl está bem preocupada porque o Mil está se comportando muito como o Ray. Parou de ir nas aulas, que ele não escuta ela mais. Ela ia interferir ali no momento do Ray e do Mil, mas aí, para o que é a namorada da Cheryl, para ela aqui, fala pra ela que ela é amiga do Mil, mas que ela não é dona da vida dele, que o Mil é um homem adulto e que ele pode cuidar de si mesmo. Como a gente viu no final do episódio anterior, o Sam presenciou esse momento sensual, esse momento que o Ray e o Mil estão dançando mais intimamente, e aí ele vai lá pra fora fumar. O Ray aparece um tempo depois, se aproxima do Sam e pede um isqueiro pra ele, né, gente? Detalhe, o Ray tem um isqueiro sim, isso é demonstrado na próxima cena. Porém, ele fingiu que ele não tinha pra conseguir dar início aí à interação dele com o Sam. E ele também queria que o Sam acendesse o cigarro dele, né, gente? O olhar dele até fica um pouquinho abatido quando o Sam entrega o isqueiro pra ele. O Ray explica que seu braço está melhor e que ele irá no tribunal amanhã, né, porque ele foi pego dirigindo embriagado. O Sam basicamente fala bem feito pra ele. O Ray mereceu sim escutar as falas do Sam ali. O Sam comenta que o Mil terminou com o Top e dá parabéns para o Ray finalmente ter conseguido sair da friendzone, que ele está realizando
realizando um sonho por finalmente estar com a pessoa que ele amou por muito tempo. O Ray fala para o Sam que eles estão vendo se vão funcionar, mas que pelo menos o Mil permitir ele cruzar a linha da Friend Zone, Brasil. E não, meus amores, ao meu ver, Ray e Mil não começaram a namorar nesse episódio, gente. É muito mais um lance bem maluco, destrutivo e tóxico, sim, mas um lance. Ray nota que o Sam está fingindo não se importar, que está fingindo estar bem, que está fingindo que ele não liga. O Sam fala que ele e o Ray nunca foram amigos desde o início, que eles não têm nada em comum e que ele não sabe por que eles deveriam ser amigos. O Ray fala pra ele que ele se sente muito feliz quando está do lado do Sam, e isso é verdade. O Sam fala pra ele que o que ele fez com o Ray poderá fazer com o Mil. Alguns detalhes aqui. Primeiro, o Ray está usando o estilo de camisa que o Sam escolheu pra ele. Talvez seja uma das formas que o Ray encontrou de continuar se sentindo próximo do Sam, mesmo com essa distância entre eles. Segundo, a gente consegue ver nos olhos do Sam o quanto ele tá cansado, o quanto que ele tá triste, o quanto que essa situação com o Ray esgota ele, tanto mentalmente quanto emocionalmente falando. Claro, como vidro, o quanto que esse homem ama o Ray, o quanto que ele quer ficar com o Ray, o quanto que ele quer que o Ray escolha ele. E os olhinhos do caótico raio de sol aqui ficam até trêmulos quando ele escuta do Sam que eles não vão ser amigos, que eles não têm chances de se manterem um na vida do outro. Só que a gente e o Ray sabe que isso não é verdade, meus amores, porque o Sam está absolutamente arreganhado para o Ray. Os dois acabam escutando uma discussão entre a Io e o namorado dela, o Plu. O Plu termina com a Io porque a Io não quer que eles comecem a namorar juntos. Ela não quer dar esse passo com ele. A Io explica que houve muitas pessoas a quem ela entregou o seu coração completamente, a quem ela deu tudo de si, a quem ela deu a chave do seu quarto, mas que todas elas foram embora depois. Que ela não quer que o Plu aumente as expectativas dela para deixar ela depois. O Plu fala que se é assim é melhor ela ficar sozinha e ele termina com ela. E sinceramente, meus amores, eu entendo os dois. Eu consigo entender a dor da Io, o trauma dela, essa questão do medo e da insegurança da mulher trans que o Jojo trabalhou aqui no roteiro, que ela se sente amada por alguém e depois acaba sendo abandonada. E essa questão da mulher trans, gente, sim, eu sei que isso acontece com pessoas que não é trans, mas é muito mais frequente dentro da comunidade trans. E eu gostei muito que o Jojo trouxe esse assunto à tona, é um assunto importante e que deve ser debatido sim. No entanto, meus amores, eu também consigo entender o lado do Plu. A Io está comparando ele aos seus ex, gente, e ninguém merece isso. Ela está duvidando da sinceridade dos sentimentos dele, ela está duvidando que ele realmente gosta dela, que ele realmente quer dar esse passo com ela, e é um passo muito importante. Ele está magoado dela não acreditar nele. Não é um peso em duas medidas aqui, gente. Em Only Friends nada é assim. Muito boa, muito sensível, muito certeira e muito bonita e delicada a interpretação da Jenny aqui. Das cenas que eu já vi ela atuando, gente, que não foram muitas, vocês sabem que meu foco é o Boys Love, essa foi a melhor interpretação dela pra mim, gente. Foi ótimo. Então, meus amores, como vocês puderam perceber, é uma situação de merda mesmo, né? E aí o Sam conforta ela, gente, e o Ray, do jeito dele, também tenta fazer isso. Na próxima cena, o Top vê o Ray e o Mil fumando ali na faculdade. Ele vai até o Mil e o Mil tenta ignorar a existência dele, mas o Top continua em cima. Fala para o Top que ele só quer experimentar, que ele só quer fazer algo que ele nunca fez. O Ray, em vez de parar o Mil, gente, incentiva ele. É como o Top disse sim, meus amores. O Ray não ama o Mil, porque se ele amasse o Mil, ele não tinha apresentado essas coisas ruins para o Mil. A realidade, gente, é que o Ray não ama o Mil, ele não ama o Sam, ele não ama a si mesmo, porque ele nem sabe o que isso significa. Estou dizendo que o Ray é incapaz de amar? Não, não é isso que eu tô falando. Mas ele tem um conceito bem equivocado do que é o amor. Ele não sabe não ser egoísta e ele não entende que o mundo não gira ao redor dele. Então ele tem um conceito bem distorcido do que é o amor, e talvez aí esteja a chave para a redenção do personagem, para ele ficar com o Sam. Voltando ao Top, gente, ele fala para o Mil que ele está preocupado com ele, e dá para ver sinceridade e honestidade sim nas falas e nos olhos do Top. Mil é todo ríspido com ele e eu entendo ele ser assim, né? O Top fez ele sofrer muito. Então ele fala que o que ele faz, o que deixou de fazer, não é da conta do Top. O Top perdeu esse direito, que o Ray nunca mentiu, o machucou. E o Top dá esse fecho que eu falei pra vocês, que se o Ray realmente amasse o Mil, ele não tinha permitido o Mil começar a se afundar no mesmo poço que ele se encontra. E antes que vocês venham me dizer que eu tô
tô passando pano para o Mil, que eu tô colocando a culpa toda no Ray por conta do comportamento do Mil. Não é isso que eu tô fazendo, gente. O Mil tem sim responsabilidade pelas ações dele. Ele é um homem adulto, ele tá tomando as escolhas dele, tomando escolhas bastante erradas, inclusive. Mas o Ray, como seu melhor amigo, devia tirar o Mil disso e não incentivar ele a continuar. E aí o Ray vai até o Sam, que tá ali treinando música. Ele pergunta para o Sam por que o Sam parou de responder as mensagens dele, né, gente? O Sam realmente deu uma recuada aqui. Só que o Ray definitivamente não vai respeitar isso, né? E aí, gente, o Ray fala para o Sam que ele vai ter que fazer serviços comunitários ali e que ele vai ter que cantar ali para as crianças. Ele tenta convencer o Sam a ir com ele. O Ray sabe exatamente o que fazer para conseguir manipular o Sam, gente. Os olhinhos de cachorro abandonado, inferido, como sempre. E o Sam tá tão apaixonado, meus amores. Ele tá tão gadinho que ele não consegue dizer não. Ele tenta, meus amores, mas ele nunca obtém êxito, gente. Ele sempre faz o que o Ray quer. Indo para o top, gente, aqui ele pede ajuda da Sheo para cuidar do Mil. Fala que o Mil mudou muito, que ele tá muito preocupado com o Mil. A Sheo fala para ele, e a culpa é de quem, gente? Sim, o Top tem muita culpa no cartório pelo Mil tá se comportando dessa maneira. O Ray também tem a culpa dele e o Mil também, meus amores. Nenhum dos três está isento de culpa aqui. Não podemos e nem devemos jogar toda a culpa no Top, gente. Mas sim, ele tem a maior culpa. O Top fala pra Sheo que ele vai ficar bem se o Mil não voltar com ele no final. Mas a gente sabe que ele não vai ficar nada bem. Mas ele vai dar o jeito dele, né, gente? O que ele deixa claro pra Sheo e pra todos nós é que ele não quer que o Mil estrague a vida dele por causa dele. O Top se sentindo bastante culpado aqui. A Sheo concorda em ajudar o Top. Falando do Nick, meus amores, aqui ele conseguiu um novo emprego, né? Ele vai fazer um estágio ali, trabalhando em computação gráfica em um filme. Ele vai trabalhar com o veterano dele, o Dan, interpretado por um ator muito bom, o Papang. E o Dan não perde um segundo e já começa a dar em cima do Nick. Ele joga umas indiretas, depois vai na direta mesmo, fala que ele tá pronto pra namorar de novo. O Nick, meus amores, acho que ele pegou algumas coisas assim. E eu confesso pra vocês, depois do que aconteceu na preview, gente, estou no time Dan e Nick sim. Pelo menos até o Boston virar gente. Boston que lute ou não, né, gente? Vai saber o que o Cobrão vai fazer. Em falar dele, ele está em um bar bebendo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo perdido, olhando pra foto bem de casalzinho que ele tirou com o Nick. Óbvio que o Boston está nessa situação largado às traças por culpa única e exclusivamente dele. Mas eu gostei demais dessa cena porque ela é uma cena que traz pra gente aquilo que eu falei pra vocês de que o Boston, ele tem coração, gente. O coração dele só tá congelado. Porém, eu sinto que nesse episódio o coração dele deu uma leve aquecida, sabe? Deu uma leve descongelada. Aqui aparece o irmão mais novo da Sheo, o Atom, interpretado pelo Taito. E ele desabafa com o Boston sobre a namorada dele, falando que ela é muito ciumenta, que ele se sente sufocado. E o Boston foi muito sensato nesse episódio, né, gente? Only Friends é cheio de surpresa mesmo. O Boston fala pra ele que um relacionamento sem confiança e sem liberdade é um beco sem saída. Não mentiu. Retornando ao Mil, aqui ele está na biblioteca escolhendo alguns livros. Acaba verbalizando que se sente entediado sim com o Ray, gente. Mesmo que ele tenha negado isso, a verdade é que sim, ele se sente dessa forma. Porque no fundo o Mil sabe que ele e o Ray não são certos um para o outro, gente. Mesmo que inconsciente, o Mil compreende que ele está usando o Ray para tampar o buraco que o Top deixou no coração dele e que o coração dele, gente, pertence ao Top. Aqui a gente vê um Mil abalado, um Mil triste pelo Top não estar ali com ele. Consegue tirar o Top da cabeça e o Jojo deixou isso muito claro nos flashbacks que ele inseriu nesse momento. Se o Ray percebeu ou fingir não perceber que o Mil não está bem com ele e que ele está sentindo falta do Top, aí eu já não sei, né, gente? Mas eu acredito que não. O Ray não é muito ligado nessas coisas, não. O Ray começa a flertar com o Mil, fala que ele é uma delícia, fala para o Ray que eles deviam dar uma festa, né, que ele quer fumar, que ele quer beber muito, e o Ray concorda com ele. Temos a festa de Halloween mais memorável e caótica da história do mundo Boys Love. Ray e Mil utilizam fantasia de casal, inclusive. O Ray se veste como The Joker, né, gente, o Coringa, e o Mil se veste como a Harley Quinn, né, a Arlequina. E eu já expliquei pra vocês o porquê que o Jojo escolheu essas fantasias para os dois, mas resgatando um pouco a memória de vocês e aprofundando um pouquinho mais, tem sim a ver com a toxicidade do casal, que um faz mal para o outro, principalmente como que o Ray não tá sendo um suporte, é exatamente ao contrário, ele tá sendo uma ruína na vida do Mil aqui. E olhando de outro ângulo, gente, a gente até pode falar aqui que é como se o Mil estivesse fazendo cosplay de Ray. Só que também
Também no caso do Ray, gente, ele é um Coringa específico, né? Tem várias versões do Coringa. E aqui o Ray está fantasiado como Arthur Fleck, gente, do filme Coringa, protagonizado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix. Onde lá ele é um homem emocionalmente e mentalmente instável. Está à margem da sociedade, gente. O Arthur Fleck, ele tem uma doença que acaba fazendo com que ele tenha muitas dificuldades para ter relacionamentos sociais, pouca vivacidade dentro dele mesmo, que tem um background familiar sofrido, onde o pai abandonou a mãe. E outra coisa, gente, teve uma frase que eu vi no Twitter que se aplica muito para o Ray, que é que ele encontra no caos uma maneira de existir, de sobreviver. Essa pessoa definiu o Ray em vários pontos. A Cheryl está bem preocupada com o Mil, que ele está se comportando exatamente como o Ray. E o Ray, gente, em vez dele tirar o Mil aí do buraco que ele se encontra, como o Mil fez com ele algum tempo atrás, continua afundando o Mil com ele, né, gente? Então ele e o Mil acabam usando drogas. Novamente, gente, eu não estou tirando a culpa do Mil. Ele tem culpa sim pela forma que ele está se comportando, mas eu preciso que vocês entendam isso também, gente, que o Ray, ele devia ter parado o Mil e não continuar perpetuando esse comportamento dele. E o Ray dá uma de Nick aqui, ele vai atrás de humilhação. A gente vê, gente, que ele tá tão rendido, ele tá tão submerso nesse amor utópico que ele tem pelo Mil, ele está completamente cego e bem lelé das ideias, né? Fala para o Ray que o Ray nunca abandonou ele, que o Ray nunca machucou ele, e ele é alguém que ele deveria amar. Reparem em algumas coisas aqui. A primeira, o verbo deveria, ou seja, gente, o Mil não ama o Ray, nunca amou e nunca vai amar dessa forma. A segunda, o Ray fala que ama ele e ele ia beijar o Mil, só que o Mil sai aqui. Como eu falei, gente, o Ray tá tão submisso, ele tá tão intoxicado com essa situação que ele nem liga, ele só se deixa levar. 3. O Mil só beijou o Ray quando eles estavam na frente do Top, e isso diz muito. O que aconteceu aqui foi o seguinte: depois que o Mil e o Ray farreiam todas ali e os dois estão chapados e bêbados, o Top consegue encontrar o Mil e aqui ele tá fantasiado de Pete Mitchell, Brasil, do filme Top Gun Maverick. Eu acho assim que é uma referência do nome do Top, né? A gente vê eles comentando que o Top é o top de linha e tal, mas talvez também seja por causa do ex dele, gente, o Boeing. Mais uma vez o Jojo fazendo referências a aviões com o personagem do Top. Conhece os filmes do Top Gun, né, gente? Mais recentemente o Top Gun Maverick. Ele acompanha a vida do Maverick, que é interpretado pelo Tom Cruise, que é um piloto de caça de elite, né? Como eu disse, gente, isso é um codinome. Só que dentro do contexto do filme, Maverick é uma palavra que designa uma pessoa arrojada que corre risco e que faz as próprias regras. Com cabeça dura, em vários momentos ele erra e erra muito, mas admite os erros que comete e os enfrenta de frente. Ele não foge ou recua das responsabilidades dele, gente. Isso não está no sangue dele. Voltando ao Mil, gente, aqui ele foi grandão aqui, né? Grandemente ridículo e humilhante. Ele passou vergonha sim, meus amores, mas tudo bem. O Top mereceu escutar as coisas que o Mil falou pra ele. O Mil precisava tirar isso do seu coração. O Mil joga a bebida no Top, inclusive, e fala que ele tá fazendo as coisas por ele, pra sua felicidade, que agora ele só se importa com ele, que sem o Top na vida dele, ele pode ter mais liberdade, ele pode se sentir mais confortável, ele não precisa se preocupar com quem o Top faz sexo secretamente. Ele tasca o beijão no Ray, né, gente? É óbvio que ele quer ferir o Top aqui, e esse beijo é de uma virulência sem tamanho, gente, mas que beijo gostoso dos Kalbuck, viu? E o sorriso de malvado que o Mil dá depois, gente, como se o Evil Mil estivesse momentaneamente retornando naquele momento. Deitei sim, meus amores. Podem falar o que quiser, mas não dá pra negar, isso foi um baita de um beijo. O Mil não percebe ou finge não perceber que ele está mentindo pra si mesmo. Ele fala que o Top não ocupa mais espaço na mente dele, que ele não se importa, que ele não liga mais para o Top, sendo que ele não parou de pensar no Top quando ele estava na biblioteca, sendo que ele só beijou o Ray, gente, na frente do Top, sendo que todas as vezes que o Ray tentou beijar ele, a única que o Mil correspondeu aqui foi quando eles estavam na frente do Top. Ele só está agindo dessa maneira, gente, se comportando desse jeito errôneo por causa do Top. Como eu disse, ele quer machucar o Top, ele quer que o Top sofra tanto quanto ele tá sofrendo. Ele tá se forçando a pagar de superado, gente, mas a realidade está bem longe disso, gente. Ele definitivamente não superou
talvez nem um pouquinho, inclusive. E aí a Sheo interfere, ela fala que foi ela que convidou o Top, ou se ela não pode convidar porque ela não é dona do local. O Ray fala que ela faz o que ela quiser e fala para o Top ficar longe do Mil. Ela nota que o Ray está chapado, ela pergunta que diabos que ele está fazendo. O Ray fala para ela não ser a careta, que ele só tá se divertindo, que ela não é a mãe dele, que a mãe dele está morta. Agora para o Sam, gente, que aqui está vestido de Freddie Mercury, que eu diria que é muito mais o Freddie Mercury do filme Bohemian Rhapsody do que qualquer outra adaptação da vida desse cantor lendário. Aqui adorável e confuso, carismático e cheio de contradições. Fora que o Freddie Mercury também é um dos ídolos, também é um dos heróis do Sam. O Sam foi até essa festa para dar apoio para o Nick, gente, ele se sente culpado pelo que aconteceu. Fiquei surpreso do Sam falar para o Nick que os dois concordaram em superar juntos, né, gente, mas nenhum nem outro está fazendo isso. O Nick fala para o Sam que ele só precisa conversar com o Boston um pouquinho, que o Boston não está respondendo as mensagens dele. O Boston praticamente está ignorando a existência do Nick. E aqui ele vai até o Boston, meus amores, e na verdade, gente, o Boston, ele não tá vestido como o Senhor das Estrelas de Guardiões da Galáxia. Pra mim, gente, pra muita gente, pelo que eu vi, ele está fantasiado, ele está vestido de Tyler Durden, que é um personagem do excelente filme Clube de Luta. O Tyler é um personagem libidinoso, galanteador, imprevisível, sem apego moral e que não se responsabiliza pelos seus atos. Em vários momentos ele fica bem desorientado, né, gente? A gente vê isso acontecendo com o Boston aqui. Ele está desorientado, ele está até numa espécie de suspensão. Quanto à fantasia do Nick, ele está vestido de Detetive Conan, mas eu não conheço muito a fundo o personagem, né, gente? O que eu sei é o seguinte: o Detetive Conan era um homem adulto que acaba sendo encurralado ali por uns caras que forçam ele a tomar uma pílula e transforma ele em uma criança. Já a Sheo e a April, gente, as fantasias delas fazem referência à série Wandinha da Netflix. Continuando aqui a narração da cena, gente, o Nick fala para o Boston sobre o estágio que ele vai fazer. Parem que o Boston chega a muito rápido, gente, mas teve sim a esboçar um sorriso de felicidade e orgulho do Nick. Ele tá feliz sim com a conquista que o Nick conseguiu aqui, mas ele logo percebe o que ele tá esboçando e rapidamente volta a ser o ignorante, o indiferentemente cobrão. Porque o Nick traiu a confiança dele, gente. O Nick não só grampeou o carro do Boston, como também contou para o Mil sobre o Gap. Ele mereceu sim escutar o esporro que o Boston deu nele, mas sim, gente, não dá pra negar que ele está, ou pelo menos ele está começando a sentir a falta do Nick sim, e agora que alguém entrou na vida do Nick, gente, pode ser que o ciúme seja uma chama forte para descongelar de vez o coração do Boston. Isso fatalmente irá levar ele ao sofrimento, né, mas é o que dizem, alguns males vêm para o bem. O Boston, do jeito ríspido, do jeito eu não me importo com você, pergunta para o Nick por que é que o Nick tá falando essas coisas para ele. O Nick pergunta o que é que ele tem que fazer para conseguir o perdão do Boston, e o Boston fala que é fácil, ele só precisa dar meia volta e deixar o Boston em paz. E o Boston ainda pisa no Nick nesse momento, quando ele fala: quem é você para me julgar? Tom aparece aqui, ele começa a conversar com o Boston, o Nick fica com ciúme, sem graça e com raiva porque o Boston ignora completamente a existência dele quando o Atom aparece. E sim, meus amores, para mim, desde aquela cena lá no bar, o Atom demonstrou interesse no Boston. Voltando para o Ray e para o Sam, o Ray impede o Sam, que aqui assumiu que ele é bissexual, de ficar com um carinha lá, gente. A corridinha que ele deu aqui, meus amores, bem o Coringa mesmo. E o Ray começa a ser super babaca, pergunta se ele dormiu com o cara ali. O Sam tenta parar o Ray aqui, fala que ele tá chapado, que ele deveria ir dormir um pouco. O Ray fala que ele quer dormir com o Sam e que eles podem convidar esse carinha aí pra dormir com eles. Ele fala que ele vai primeiro e então ele beija o Sam à força. O Sam empurra ele. O carinha aqui se afasta falando que ele não quer ter nada com quem tem namorado. O Sam fica com muito puto e com total razão pergunta que porra que o Ray tá fazendo, e o Ray fala: ele pode ter sentimentos por quantas pessoas ele quiser. O Sam responde que o Ray não pode fazer isso com ele, que ele não quer ser a segunda opção de ninguém. O Ray fala para o Sam parar de se enganar, que é claro que ele gosta do Ray, na verdade que ele ama o Ray, e ele não consegue se afastar dele. O Ray até fala para ele: você é meu, não importa o que. Falou pouco e falou muita bobeira, hein, Ray? O Ray trata o Sam, gente, como se o Sam fosse o seu prostituto e como se o Sam fosse a sua propriedade. O Sam, gente, ele é tão apaixonado, ele é tão gadinho que ele permite isso. Muitas vezes, tanto o Mil quanto o Sam não faz o Ray enfrentar as consequências das decisões que ele toma. Não faz o Ray enfrentar
enfrentar a responsabilidade que seus atos levam. Só que aqui, pela primeira vez, mesmo que isso não dure muito, Sam enfrenta ele mantém o pé no chão, fala para o Ray que ele não vai ser a segunda opção de ninguém, ele empurra o Ray e vai embora. E mais uma vez deixando claro que ele só olha para o Sam, que ele só dá valor ao Sam quando ele precisa do Sam, enfatizando mais uma vez que ele gosta do Sam quando ele quiser, como ele quiser e onde ele quiser. O Sam está completamente à mercê dele, né? E aí, gente, falando agora do Boston e do Atom, né? O Atom começa a conversar com o Boston ali. Ele conta para o Boston que ele terminou com a sua namorada e pergunta como foi que o Boston descobriu que ele gosta de homens. O Boston fala para ele que ele nasceu dessa forma, que algumas pessoas não precisam se encontrar, que elas simplesmente vão em frente. Boston sendo sensato parte 2, né, gente? O Cobrão é cheio de surpresas também. O Atom claramente está afim do Boston, gente, ele começa a tentar dar em cima dele. O clima pinta aqui, porém eles são interrompidos pela Shilk e o Boston fala pra ela que se ela se importasse tanto quanto ela fala, o irmão dela teria contado pra ela que ele acabou de terminar com a namorada. No ponto de vista do Boston, gente, o que ele quis dizer pra Shilk é o seguinte: a Shilk pensa, ela paga que presta atenção e que se importa com eles, mas na verdade as ações dela não condiz com as coisas que ela fala. Esse é o ponto de vista do Boston, tá? E o Boston encontra o Top ali, gente, ele começa a provocar o Top, né, e o Top fala para o Boston que ele ouviu que o Mil jogou o Boston na piscina e se ele quer repetir a dose, né, e o Boston fala que não vai falar mais nada. Gente, eu ri demais nessa cena, a sinergia do Percy com o Neo é muito boa. Top fazendo o Boston calar a boca só com as palavras aqui. Gente, o Mil vê eles ali, ele fala para o Boston que ele não é bem-vindo ali, gente, e a gente vê que o Mil ficou enciumado sim de ver o Top próximo do Boston. O Boston não dá a mínima, gente, ele fala que ele também faz parte do cabaré, portanto é direito dele estar ali. O Mil passa um pouquinho mais de vergonha aqui, o Top mais uma vez se controla emocionalmente, né, gente, ele escuta tudo calado e ele nota que o Mil está passando mal, ele corre para socorrer o Mil, e senta ao lado dele no chão, gente, o Mil com uma voz toda batida aqui, bastante dolorosa, fala para o Top por que ele tem que ser esse idiota e acaba deitando o rosto dele nos ombros do Top, o Top também deita no rosto do Mil. A cara que o Top faz aqui, gente, ele ama muito o Mil, ele realmente entendeu que ele machucou muito o Mil, ele genuinamente se preocupa muito com o Mil, se importa muito com ele. Ele foi até essa festa só pra ficar de olho no Mil, gente, bastante preocupado com o jeito que o Mil está se comportando e se sentindo culpado também. Ele chegou a pedir a ajuda da Sheo pra cuidar do Mil, ele realmente me parece arrependido do que fez e vai continuar tentando conquistar o coração do Mil mais uma vez, gente, porque sim, ele ama e muito o Mil, e ele verbalizou isso várias vezes e provou com muitas ações nesse episódio. E a polícia acaba chegando, gente, porque os vizinhos reclamaram de muito barulho. A Sheo e a April até tenta amenizar a situação ali, gente, só que o policial começa a falar de Dorgas ali. Você imediatamente lembra que o Ray está chapado, que o Ray está em posse de Dorgas. Ele não pensa duas vezes e tenta ir salvar o Ray, só que os dois acabam sendo pegos, né? E quem acaba salvando os dois é o Top, gente, porque sim, se desse ruim para o Ray nesse momento, gente, o Sam iria de tabela. E assim, gente, não importa o quanto que o Ray machuque, humilhe, pise no Sam, sempre vai voltar pra ele, é como se ele estivesse preso em um ciclo, e quanto mais ele repete esse ciclo, mais difícil fica pra ele ir embora. Mais difícil fica pra ele largar o Ray, que convenhamos, era a escolha sensata a fazer. Sheo pede ajuda para o Top e fala que o Ray definitivamente vai ser preso dessa vez, porque ele acabou de ser indiciado por dirigir embriagado. O Top fala que vai resolver a situação, ele puxa o policial por um canto ali, suborna o policial pra ele não prender o Ray. Aqui a Sheo explode com o Ray, né? Ela fala que diabos que ele tá fazendo. Na verdade, o Ray nunca quis cuidar desse hostel, que ele só queria ter algo pra compartilhar com o Mil, não mentiu. Foi único e exclusivamente por esse motivo, sim, na minha opinião, que o Ray topou em cuidar desse hostel com o cabaré. Ela fala que o Ray não se importa com ela e nem com o Boston, que eles estão sobrando. E se eles não pararem com esse comportamento, gente, ela desiste e vai embora. Aqui eu senti o Ray reconhecendo pela primeira vez o como que as suas atitudes autodestrutivas não afetam
afeta só ele, né, gente? Não destrói só ele, mas também o que está ao redor dele, mas também quem está ao redor dele. O grito que ele deu aqui, gente, deu pra sentir toda a dor, toda a culpa que ele tá sentindo. O Ray aqui como uma criança assustada, perdida, que perdeu tudo e todo. O K'Tong, como sempre, sendo mais que fenomenal. A Sheo fala pra April se o grupo realmente está desmoronando. A April fala pra ela não se culpar, que ela fez o que pôde, que agora é com os outros integrantes do cabaré. Quanto a Sheo, meus amores, eu vi o fandom de Only Friends bem dividido. Portanto, eu irei dar as duas interpretações pra vocês e vocês decidem aí qual vocês querem. A primeira é que a Sheo está esgotada de ser deixado de lado dentro do cabaré, dos meninos não se importarem com ela e só olharem pra eles, mesmo sendo que ela sempre está ali pra eles. Só que isso entra em confronto com a segunda interpretação, que diz que a Sheo, gente, ela verdadeiramente só se importa com o Mil. Que se não fosse o Mil estar no cabaré, gente, ela não estaria. Ela chama o Ray de fardo e o Boston de puta várias vezes. Independente do comportamento deles, gente, independente dela falar que ela tava brincando, não é a primeira vez que ela fala dessa forma, não é a primeira vez que ela age dessa maneira. A conclusão, gente, é que a Sheo, ela não se importa com o Boston e nem com o Ray. Ela fica muito desconfortável perto deles e esse desconforto está velado pela preocupação que ela diz sentir, mas que ela não firma por meio das ações dela. Por exemplo, ela nunca parou para conversar com o Ray e com o Boston, que são duas pessoas que precisam muito de ajuda, sobre o porquê que os dois são esse caos ambulante, só que ela sempre esteve presente para o Mil. Mesmo que a Sheo esteja com boa intenção, gente, ela convidou o cara que machucou o melhor amigo dela para a festa, sabendo que um dos amigos dela, gente, que é o Ray, detesta esse cara. Então, como a Sheo tem a pachoa, tem a cara de pau de falar que o Ray e o Boston não se importam com ela, quando ela não se importa com eles. Aqui, gente, novamente é cada um por si. Retornando para o Top e para o Mil, o Top carrega o Mil aqui, né, gente, cuida dele. Ele se deita ao lado do Mil, abraçando ele. Deu pra ver um lampejo de conforto e felicidade aqui no Mil, né? Ele novamente está nos braços da pessoa que ele ama. Top foi humilhado pelo Mil diversas vezes e sim, gente, ele mereceu e muito, e merece muito mais. Mil acabou e destruiu ou tentou destruir o Top em vários momentos, o que é muito compreensível também. Só que o Top continuou indo atrás dele. Eu sei que eu disse pra vocês no começo que o Top estava fazendo o mínimo e é porque ele estava mesmo. A culpa estava corroendo ele aqui também, mas depois do que a gente viu na festa, né, onde ele se demonstrou genuinamente preocupado, onde ele demonstrou que ele realmente ama o Mil e que ele vai tentar provar não só com as palavras, mas também com as ações que ele mudou, como que doeu nele ele querer ajudar o Mil, mas não conseguia ajudá-lo, como que se fosse o Top antigo ele não teria controlado as emoções dele naquele momento que o Mil beijou o Ray, que ele totalmente teria permitido o Ray ir pra cadeia sim, mas o New Top não parece ser assim. O Top tem muito que se provar, gente, mas pelo menos ele está no caminho certo. E o Ray terminou sozinho, gente, terminou sozinho, mas antes terminar sozinho no hostel dele do que terminar sozinho em uma cela de prisão. O Ray totalmente mereceu terminar sozinho, eu gostei demais da montagem que o Jojo fez aqui. E o Ray causou isso pra si mesmo, meus amores, eu gostei demais que o Sands conseguiu resistir, conseguiu se segurar e estava ali para o Nick e não para o Ray. Então ele foi lá dar suporte para o Nick, né, os dois vão embora juntos, a gente vê o Nick bastante abalado aqui, o Boston realmente afeta muito o coração dele. E a última cena do episódio é o Atom indo até o Boston, perguntando para o Boston se ele pode dormir na casa dele. O Boston fala que não, que a Sheo vai brigar com ele ali. O Atom fala pra ele que é só ele não contar pra ela. E o Boston concorda, né, gente? O Cobrão tá sozinho sim, mas solitário jamais, né, gente? Acho sim que o Cobrão vai comer o irmão mais novo da Sheo. E pra finalizar os comentários do episódio 8, o sofredor dessa vez na End, gente, foi o Boston, o que me surpreendeu muito, porque eu achei que seria o Ray. Mas até que faz muito sentido ser o Boston, gente, porque realmente a gente viu ele se sentindo deslocado, perdido, sozinho, o episódio praticamente inteiro. Prazer nenhum, caso de uma noite nenhum, vai preencher esse vazio que o Boston está sentindo. E a única pessoa que ele pode culpar por isso é si mesmo. Pra ser sincero, gente, tanto o Ray quanto o Boston são extremamente egoístas. No fim, quem é assim sempre estarão somente com as pessoas que eles mais prezam, eles mesmos. E bom, em relação
relação ao episódio 8 é isso que eu tinha pra comentar. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo, discordam completamente? Tem outras teorias? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, comentar a preview do próximo episódio, gente. O episódio 9 de Only Friends. Mas a respeito que não quer spoiler do próximo episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. E beijão. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 9 de Only Friends. Então, vamos lá. A preview abre com uma cena do Dan e do Nick dançando juntos, né, gente? O Dan, sendo o atacante número 1 aqui, vira para o Nick e fala que essa noite ele não é o chefe, que o Nick pode chamar ele de Daddy Dan. Me arrepiou todinho, e nisso ele já beija o Nick, parece que vai vir beijão por aí. Tô aqui pra isso. Só aproveita, Nick, senta muito nesse homem pra esquecer o cobrão. Falando dele, ele levou o Atom pra sua câmera vermelha e o Atom pede para o Boston tirar a foto dele. O Boston fala que geralmente ele tira foto da pessoa ali depois da transa, né? E o Atom parece que quer muito isso, né, gente? Então a gente vê o Boston em cima dele, preparando pra beijar ele. Não sei se o Atom tá armando alguma coisa para o Boston, gente. Eu não confio nem nele, nem no Dan. Afinal, é impossível a gente não ter um pé atrás com os personagens de Only Friends. Mas me parece sim que o Atom e o Boston vão fazer a arte marapelada. E imaginem o Jojo fazendo uma montagem do Boston comendo ali o Atom, enquanto o Nick tá ali montando ali o Dan, gente. O que vocês acham? Próximo corte, a gente vê um cara se aproximando do Mil, né? Parece que esse cara já tava de olho no Mil tem um tempo, só que ele pensou que o Mil era comprometido, né? E o Mil fala que não é, o Top já chega falando que ele é o namorado do Mil. A gente vê que as mães do Mil finalmente chegaram, né, gente? Espero que elas coloquem um pouco de juízo na cabeça do Mil. O Top se oferece para levar eles ali à compra. Acho que o Top vai conseguir ganhar sim a confiança e o coração das suas futuras sogras. Acho sim que o Top vai conseguir se provar para o Mil, mas eu espero que isso aconteça lá no episódio 10 ou 11. E aí vem uma intensidade impassível de Sandy e Ray, né, gente? O Sam agarrando a gola da camisa do Ray, o Ray agarrando a gola da camisa dele de volta e se olhando de um jeito selvagem, feroz. O Ray deixando claro para o Sandy que o Sandy entrou na vida dele e que ele não tem permissão de sair, e ele jamais vai deixar o Sandy ir embora. Depois a gente vê eles no rio ali, parece que o Ray e o Sandy vão viajar, né, gente? Espareceu um pouco a cabeça. Não sei se essa viagem é só do Ray e do Sandy, gente, ou se os outros integrantes do cabaré vão também. Aqui o Sam admite que ele gosta e muito do Ray, que ele não quer ser a segunda opção de ninguém. O Ray segura a mão dele, o Sam segura a mão dele de volta, e o Sam fala para o Ray que ele nunca se dobrou tanto por alguém na vida dele, né, gente? Ele nunca ficou tão submisso, tão à mercê de alguém como ele fica quando ele está com o Ray. O Ray sorri sabendo bem o poder, a influência e o efeito que ele tem sobre o Sam, e o Sam se aproxima para beijar o Ray, e o Ray obviamente vai beijar ele de volta. Pelo jeito ele é um caso perdido, ele vai se queimar ainda mais, talvez se queimar até só restar cinzas. Digo isso, gente, porque ele precisava ficar longe do Ray, gente. Ele precisava abandonar o Ray nesse momento. O Ray precisa ser castigado por essa dor, gente. Ele precisa sentir essa agonia para ele aprender a dar valor para o Sam, para ele aprender a valorizar os sentimentos do Sam, para ele aprender, gente, de uma certa maneira a como amar o Sam, porque para mim ele não faz ideia de como fazer isso. Se as coisas continuarem dessa forma, gente, o Sam sempre vai ser machucado, eles nunca vão conseguir se libertar desse ciclo vicioso no qual eles estão inseridos. E eu estou extremamente ansioso para o episódio 9 de Only Friends. Para mim a série segue entregando tudo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho para mais conteúdos. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima com mais um Boys Love, com mais um vídeo. Um beijão. Bye, bye.